Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 18 de junho e no resumido número 268, no mundo dos filtros todo mundo gosta das mesmas coisas. Novas ferramentas de geração de vídeo sintético. Buscadores calotam o jornalismo. Observatório de redes sociais é fechado. O fungo comedor de plástico e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana se encerra a parceria do Resumido com o Instituto Vero. Foram 3 anos de muita cooperação e sem o apoio do Agenor Neto e, antes dele, da Isabela Inês e do Vitor Vicente nos roteiros, esse podcast não teria chegado até aqui. Queria agradecer demais aos 3 e ao Instituto Vero pelos anos de cooperação. E para falar e explicar melhor o porquê dessa mudança, eu chamei o Agenor. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Agenor, pesquisador do Vero, e nesses últimos 3 anos o Instituto vem dando apoio ao Resumido. Ajudamos a roteirizar mais de 100 episódios e temos muito orgulho desse trabalho coletivo. No Instituto, estamos cada vez mais dedicados a trabalhar com a agenda da educação midiática. Por isso, estamos encerrando alguns projetos de cunho mais jornalístico que tínhamos ou apoiávamos aqui na casa. Quero aproveitar para agradecer pela parceria com o podcast. Foi incrível fazer parte de um projeto que combina tão bem com a nossa missão de promover uma internet saudável e bem informada. Apesar da nossa saída, a gente vai continuar acompanhando e apoiando sempre que possível o trabalho excepcional que o Bruno faz por aqui. Desejamos todo sucesso e esperamos que o Resumido continue inspirando e informando tantas pessoas como sempre fez. E é isso aí, vamos seguir próximos. O Agenor, inclusive, vai continuar aqui como colaborador dos roteiros por conta própria, o que é uma grande notícia para mim. How do algorithms flatten culture? How has everything gotten worse? Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Where as consumers we become more passive, we're more accustomed to just getting stuff handed to us that already agrees with our viewpoint and our tastes. Quem usa redes sociais diariamente e quem não usa é impactado não só por fotos, vídeos e textos, mas por uma maneira de pensar, de escolher as coisas que consome e até de como falar. Afinal, expressões como vende DM ou biscoitar saíram do uso de redes sociais e ganharam também uso e significado no mundo offline. E é exatamente sobre isso que trata o livro Filter World, How Algorithms Flatten Culture. Mundo dos filtros, como os algoritmos achataram a cultura, numa tradução livre do Kyle Shaika, ainda sem tradução para o português. A partir da sua experiência pessoal, com uma limpeza algorítmica, uma espécie de detox, em que ele se desconectou das plataformas como Twitter, Instagram, Spotify, o Shaika explora como os algoritmos têm moldado as nossas escolhas e preferências. A resenha do livro no New York Times diz que o ponto do Kyle é de que passamos a aceitar as recomendações das plataformas mais do que deveríamos. E, com isso, as nossas experiências culturais estão se tornando cada vez mais previsíveis e homogêneas. É só pensar em quantas vezes você acha que tem que conhecer aquele restaurante ou bar, um lugar novo que tá todo mundo, entre aspas, falando só porque isso apareceu em diferentes posts em redes sociais para você. Num artigo para o Guardian intitulado A Tirania do Algoritmo, porque todo café parece igual, o Kyle explora exatamente esse aspecto arquitetônico, por assim dizer, numa reflexão de como o gosto coletivo da internet tem moldado os espaços que a gente cria e frequenta. Porque todos os cafés que você conhece realmente estão virando uma versão minimalista do Starbucks, sim, não é coisa da sua cabeça. Isso é péssimo, né? O autor até deu um nome para isso, Airspace, um termo que ele usa para descrever ambientes que, independente da sua localização geográfica, apresentam uma estética uniforme, otimizada, para agradar os usuários das redes sociais. O Filter World convida a refletir sobre as consequências da nossa dependência crescente dos algoritmos.
O Shaikh argumenta que, para além da comodidade que esses sistemas oferecem, existe um preço alto a ser pago em termos de diversidade cultural e autenticidade. A gente procura espaços assim, que são os grandes denominadores comuns, porque a gente está o tempo todo sendo impactado por conteúdo, por novidade, então a gente automaticamente procura neutralidade, conforto nas escolhas que a gente faz diariamente, porque a gente pelo menos já sabe o que vai encontrar. Mas com isso a gente está perdendo uma parte muito rica da nossa cultura, de livros a filmes, de cafés, até a nossa linguagem cotidiana. Como diz o autor, a gente precisa reaprender a fazer escolhas por nós mesmos. Eu vi uma postagem no Reddit que mostrava como muitos millennials estão reduzindo a sua presença nas redes sociais. Alguns param de postar completamente, outros diminuem a frequência e os motivos são variados. Vão desde a preocupação com a privacidade até o excesso de pressão para estar sempre sendo visto, a comparação com os outros, a inveja e até crenças como o mal olhado. E além disso, a geração millennial, que cresceu durante a explosão das redes sociais, pode estar reconsiderando a conta que isso cobra na saúde mental. Lembra do Artifact, um aplicativo de notícias que foi fundado pelos criadores do Instagram e que prometia uma rede social de informação? Era bem legal, eu cheguei a usar e funcionava bem, mas durou pouco, porque ninguém tá nem aí pra notícia. Na internet o povo quer meme. E há uns meses eu comentei por aqui que o Yahoo comprou a tecnologia por trás do Artifact e agora eles lançaram um aplicativo de notícias personalizado com base nos interesses do usuário. A The Verge conta que o app tem um feed de notícias personalizado com destaque para os temas que o usuário escolher, além de bloquear histórias indesejadas e também filtrar determinadas publicações. Assim como o Artifact, o Yahoo News permite que os usuários sinalizem conteúdo sensacionalista e a IA pode até reescrever essas manchetes. Então lá vou eu baixar um app do Yahoo para testar. Por essa aí eu não esperava, hein? Um outro aplicativo que se propõe a organizar as notícias é o Shades. Ao contrário das plataformas tradicionais que dependem de manchetes caça-clique, o Shades diz que oferece resumos rápidos das notícias a partir de múltiplas perspectivas. Sejam notícias sobre política, cultura pop, esportes ou tendências do TikTok, o Shades organiza os pontos de vista diversos que busquem toda a web para poder oferecer uma visão equilibrada com diferentes leituras sobre o mesmo tema. Segundo o MIT Tech Review, a gamificação, que é o uso de mecânicas de jogos em ambientes não lúdicos para aumentar o engajamento, sempre foi só uma forma de adestramento digital do nosso comportamento. A promessa era transformar a participação em coisas do dia a dia em algo mais envolvente e motivador, mas acabou se tornando só mais uma ferramenta de coerção e distração. Hoje a gente vive num mundo indiscutivelmente gamificado, da nossa conta do banco até os aplicativos de exercício, e o artigo pergunta se isso aí realmente faz a gente mais feliz e produtivo. Akila Shehin, uma escritora de 25 anos do Texas, escreveu The Shadow Work Journal, um livro que se tornou um best-seller graças ao TikTok. Mais um sucesso literário que surge do BookTok, que é essa rede de comentaristas, críticos, influenciadores de literatura que é muito forte no TikTok. Os influenciadores ajudaram a impulsionar as vendas e o livro vendeu mais de 1 milhão de cópias. E a jornada da Akila demonstra como o TikTok transformou radicalmente o marketing e as vendas de livros. E a Sheila aproveitou o potencial da plataforma não só para o marketing, mas também para vendas diretas do livro, faturando mais, e a trajetória dela aponta um caminho para os autores e editores explorarem um novo ecossistema de varejo online, obviamente tendo que se transformar num influencer ou se relacionar com eles para conseguir atingir esse objetivo. Essa notícia saiu no site do Resumido e também no Instagram, @resumido.podcast. Se você não acompanha, não deixe de acompanhar, porque eu não consigo comentar tudo que sai por lá, também aqui nos episódios. E cientistas descobriram uma espécie de fungo que está se alimentando de plástico num depósito de lixo flutuante no norte do Oceano Pacífico.
Esse fungo é capaz de degradar especificamente o polietileno, que é um dos plásticos mais comuns usados em sacolas de mercado, embalagens, utensílios, e esse é apenas o 4º fungo conhecido por ter essa capacidade. O polietileno é um dos grandes poluentes, é resistente a condições extremas e não é corroído nem por químicos fortes, mas já que os humanos não cooperam, a natureza vai dando o próprio jeito. Na edição dessa semana de O Futuro Explicado, que é a newsletter do Resumido, eu vou falar sobre a discussão em torno do que de fato é a consciência das inteligências artificiais, do que acontece quando comediantes escrevem as suas apresentações com IA, das imagens horrendas dos resultados de IA no Google, e eu explico que são games de ficção interativa também. Não deixa de se inscrever para receber o Futuro Explicado toda quinta na sua caixa de entrada. É só visitar resumido.cc/newsletter. Perplexity, I use it more as a search tool. I still don't like using AI for writing. Makes sense. So anything I write. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. I don't like autocomplete writing. It feels very unnatural. Nos últimos meses, a startup Perplexity AI tem chamado a atenção principalmente depois de participar de um evento de inovação no MIT. A empresa desenvolveu um mecanismo de busca baseado em IA que, em vez de links, gera os resultados através de resumos do que encontra na rede. Sim, é bem parecido com a polêmica nova funcionalidade lançada Toque de Caixa pelo Google, que também gera resultado de maneira similar e que já deu muito erro, conforme eu falei no episódio 265, incluindo aí sugerir cola como ingrediente para uma pizza para o queijo deslizar menos. E esse tipo de resultado errado é só parte do problema, porque a principal questão é como esse tipo de serviço vai afetar o tráfego direto para as páginas que fornecem os dados usados nas respostas. Ou seja, como esse tipo de modelo de resultado de busca não vai acabar levando os sites à falência e, consequentemente, deixar as próprias ferramentas de busca sem ter onde buscar os dados para gerar as respostas. É a cobra comendo o próprio rabo. E, além disso, também como é que vai garantir que a fonte é confiável e não vai sugerir tacar cola na pizza, por exemplo. Um dos caminhos apontados pela Perplexity AI e também pelo Google é utilizar só fontes confiáveis e o resultado citar as fontes de maneira bem clara. Para isso, a Perplexity fez acordos com empresas de mídia, como a revista de finanças Forbes. Só que agora a Perplexity está sendo acusada pela própria Forbes, além da Bloomberg e da CNBC, de plagiar o conteúdo desses veículos e não acreditar a fonte nas respostas. Tchanã! Quem diria, hein? A Forbes denunciou a Perplexity por utilizar partes substanciais de um artigo exclusivo sobre o CEO do Google, Eric Schmidt, sem a devida atribuição. O artigo plagiado foi reformulado em vários formatos pela Perplexity, incluindo um podcast gerado por IA e também vídeos no YouTube, todos divulgados como se fosse um conteúdo original da empresa. E a mesma coisa está sendo feita com conteúdo de diversas publicações. A funcionalidade, que é chamada de Perplexity Pages, tem curadoria de uma equipe da empresa sobre tópicos específicos, mas muitas dessas postagens são muito parecidas com as histórias originais de outras fontes. Os logotipos das publicações até são exibidos, mas bem pequeno, bem fácil de ignorar. A empresa reconhece que precisa melhorar a forma como destaca as fontes de contribuição nas páginas e prometeu ajustes futuros. Como sempre, as Big Tech avançam e a sociedade é que tem que correr atrás para se ajustar. Falando nas respostas geradas por IA, a Katie Notopoulos, da Business Insider, resolveu fazer uma pizza seguindo a receita que citava a cola não tóxica para o queijo não deslizar. O resultado, como era de se esperar, ficou uma beleza, e ela disse que, embora não tenha sido a melhor pizza que ela já comeu, a cola realmente manteve o queijo no lugar. Sobre a digestão, ela não comentou nada não. A SoftBank desenvolveu uma tecnologia que altera a voz de clientes irritados e transforma em vozes calmas para proteger a saúde mental dos operadores de call center da violência verbal dos clientes. O sistema não modifica as palavras, mas suaviza o tom e a inflexão,
E o objetivo é reduzir o fardo psicológico dos operadores que estão na ponta da prestação de serviço e acabam sendo injustamente os mais atacados. Detalhes como quais os parâmetros que ativam esse sistema de alteração de voz ou até mesmo se o cliente vai ser informado que a voz dele está sendo filtrada, não foram informados. O fotógrafo Miles Astray foi desclassificado de um concurso depois de ter vencido na categoria de imagens geradas por IA com um flamingo sem pescoço e sem cabeça. O flamingo tá com a cabeça escondida dentro do corpo, então fica parecendo só o corpo dele com as patas, como se ele não tivesse cabeça. Uma imagem bem surreal mesmo. O motivo é que a imagem foi feita de maneira tradicional, com uma câmera de fotos e não tinha nada de IA. A Petapixel diz que o Miles escreveu a sua foto surreal no 1839 Color Photography Awards e levou o 3º lugar geral, além do título de melhor imagem pelo voto popular. A intenção do fotógrafo era mostrar que a natureza ainda pode superar a máquina e que há mérito no trabalho criativo humano. Essa deve ter sido a primeira vez que uma foto foi desqualificada de um concurso por não ter sido gerada por IA. Enquanto está todo mundo aguardando a OpenAI liberar o acesso à ferramenta de geração de vídeos Sora, a China largou na frente na corrida com o Kling AI, um aplicativo da Kuaishou, a mesma empresa dona da rede social Kuai, que gera imagens generativas em vídeo a partir de instruções de textos com IA. E a demo do app pode ser usada pelo público geral, é só se inscrever na lista de espera, e já deixou para trás outros concorrentes como o Pika, como o Luma Dream Factor, que gera modelos em 3D, e o Runway, que acaba de anunciar sua nova versão, o Gen 3. Os vídeos podem ter até 2 minutos numa resolução de 1080p e 30 quadros por segundo, uma capacidade 2 vezes maior do que a anunciada pelo Sora. O Kling utiliza uma tecnologia de reconstrução facial e corporal em 3D para evitar alguns problemas comuns em geradores de vídeo, como membros extras ou dobrados numa forma impossível. E também compreende melhor a física do mundo real, permitindo simulações precisas de interações físicas entre objetos. A Kuaishou não anunciou se o Kling vai estar disponível em outros países. Na Alemanha, uma plataforma de IA está utilizando imagens de crianças brasileiras sem autorização para treinar os seus sistemas, conforme denunciado pela Organização Internacional de Direitos Humanos Human Rights Watch. Imagens raspadas de posts compartilhados em redes sociais e em blogs estão sendo usadas para treinar modelos de IA de uma forma que configura uma invasão de privacidade. O uso não autorizado dessas imagens pode levar a manipulações prejudiciais, como difamação, crimes ou até conteúdo pornográfico. Essa situação é mais um exemplo da necessidade de leis abrangentes de proteção de dados infantis para evitar abusos e garantir a segurança das crianças e adolescentes on e offline. A agência Publicis lançou o BS Bot, uma plataforma que vai detectar declarações infundadas sobre inteligência artificial durante o festival Cannes Lions, o maior evento de criatividade do mundo. BS Bot vem de Bullshit Bot, né? Bullshit é uma expressão em inglês para falar que é uma coisa besteira. Os participantes podem gravar áudios ou fazer uploads de conteúdos relacionados a IA vistos no evento e o bot vai analisar o que é plausível e o que é bobagem. A proposta é estimular um debate mais focado e propositivo sobre o uso da IA na indústria da comunicação. Será que tem como fazer uma previsão aí de quantos % vai ser abobrinha? Acho que muita coisa. Os óculos inteligentes estão se firmando como tendência. Agora o Frame da Brilliant Labs é mais uma promessa. As lentes são alimentadas por um aplicativo móvel chamado Noah, que se conecta a vários serviços de IA, como o OpenAI, o Whisper, o Perplexity, que eu acabei de comentar, para fornecer traduções ao vivo, informações nutricionais, reconhecimento visual. O Frame é totalmente de código aberto e permite também que os usuários modifiquem as suas funcionalidades como quiserem. O Conselho de Inteligência Artificial e Sociedade lançou uma consulta pública online em maio para saber a opinião da população sobre a regulação da inteligência artificial no Brasil. Os interessados em participar podem se inscrever no site e enviar suas contribuições. As respostas coletadas vão ser usadas para formular um projeto de lei sobre a regulação da IA no Brasil, que vai ser enviado ao Congresso Nacional. Essa iniciativa segue exemplos de outros países, como os Estados Unidos, Taiwan, Europa, que também estão buscando regular a IA.
Não deixe de apoiar o Resumido e ajudar esse barco a seguir adiante participando do catarse.me/resumido ou então enviando a sua colaboração através do Pix. A chave é o e-mail brunonatal@resumido.cc. É muito importante, só assim esse podcast pode continuar a existir. The Stanford Internet Observatory provided real-time analysis on viral election falsehoods. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. The Stanford Internet Observatory, which published some of the most influential analysis of the spread of false information on social media during elections, has shed most of its staff and may shut down amid political and legal attacks that have cast a pall on efforts to study online misinformation. Após 5 anos de pesquisa sobre o abuso das plataformas de redes sociais, o Stanford Internet Observatory, o Observatório de Internet de Stanford, vai encerrar suas atividades. Ou melhor, teve as suas atividades encerradas, para ficar mais claro. O diretor e fundador, o Alex Stamos, deixou seu cargo em novembro e semana passada a diretora de pesquisa, Renee D. Resta, não teve seu contrato renovado. Outros membros da equipe também estão buscando outras oportunidades, mesmo com a possibilidade de alguns permanecerem na Universidade de Stanford em outras funções. A decisão de encerrar o observatório ocorre em meio a uma campanha nos Estados Unidos liderada por membros do Partido Republicano para desacreditar instituições de pesquisa e desencorajar investigações acadêmicas sobre discurso político e campanhas de influência. O Stanford Internet Observatory e os seus pesquisadores enfrentaram 3 processos judiciais de grupos conservadores, sempre sendo acusados de colaborar ilegalmente com o governo federal para censurar discursos. Isso porque faziam uma pesquisa sobre como esses discursos se propagam. A Universidade de Stanford gastou milhões de dólares em defesa legal, o que pesou muito na decisão de encerrar os trabalhos. A pressão econômica exercida pelos conservadores, usando esses processos judiciais como modus operandi, surtiu o efeito e por isso que eu falei que o observatório não fechou e sim foi fechado. Paralelo a isso, o presidente da Comissão Judiciária da Câmara dos Estados Unidos tem intimado documentos em Stanford e em outras universidades e vazado seletivamente fragmentos para veículos conservadores para que o conteúdo seja deturpado publicamente. Apesar do encerramento, o trabalho do Observatório de Internet de Stanford vai seguir, de certa forma, sob a liderança do Jeff Hancock, através do Stanford Social Media Lab. Iniciativas importantes como o Journal of Online Trust and Safety e a Trust and Safety Research Conference vão continuar existindo. A Associação Nacional de Editores de Música dos Estados Unidos entrou com um processo junto à Comissão Federal de Comércio contra o Spotify, informa a Variety. O motivo foi o anúncio feito pelo Spotify de que vai combinar música e audiolivros na plataforma. O resultado prático de ter livros no aplicativo é que a taxa de royalties pagos para os compositores e artistas vai ser ainda menor, com uma perda anual estimada em 150 milhões de dólares. Essencialmente, quanto mais plays for dado em audiolivros ou em podcasts, menor é o percentual de plays em músicas, o que diminui o percentual das assinaturas que tem que ser repassado para as editoras de música que licenciam o catálogo musical. Já no caso do podcast, nada é repassado mesmo. Então o Spotify não precisa pagar e assim economiza. O Spotify confirmou que vai haver uma redução dos royalties, mas alega que os ganhos para os criadores vai aumentar. A associação acusa o Spotify de práticas enganosas e prejudiciais aos participantes do mercado, incluindo os editores de música e compositores, e pedem que a FTC investigue e interrompa essa conduta. O YouTube está testando uma nova estratégia para combater os bloqueadores de anúncios, a injeção dos anúncios direto no servidor, o que vai tornar os anúncios indistinguíveis do conteúdo e dificulta a vida de quem usa o bloqueador de anúncio. Essa mudança pode causar vários problemas, como quebrar links de vídeo com marcações de tempo, e também prejudica a experiência do usuário, uma vez que pode afetar a velocidade de carregamento dos vídeos. Vamos ver até onde dá para esticar a corda antes dos usuários buscarem outro lugar para assistir vídeos. A empresa de games para celular francesa, Voodoo, adquiriu a BeReal por 500 milhões de euros.
Com mais de 40 milhões de usuários ativos, o BeReal ganhou popularidade durante a pandemia. Falei deles no episódio 157. É um app que, em vez de você publicar coisa a todo tempo, você publica uma vez por dia, quando você recebe uma notificação num momento aleatório. Isso para ser um processo mais natural de mostrar o seu dia. Apesar do sucesso inicial, a empresa estava com dificuldades para expandir sua base de usuários e estava buscando um comprador. Encontrou, né? A Voodoo é conhecida por impulsionar o crescimento dos apps e planeja alavancar a experiência para transformar o BeReal numa rede social autêntica. Não deixe de mandar uma mensagem para o WhatsApp ou Telegram do Resumido para 21 97 969 5848. Assim você entra na lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio, para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos, e também dá para falar comigo. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O game Mixtape, programado para ser lançado para o Xbox em 2025, promete uma experiência cheia de nostalgia. A trilha sonora do jogo tem músicas do Joy Division, Roxy Music, Iggy Pop, Devo, Lush, Smashing Pumpkins e Siouxsie and the Banshees, e segue a história de 3 amigos na sua última noite no ensino médio, numa aventura embalada por uma playlist que revive suas memórias mais importantes. É um game retrô e cheio de saudades. Kieran Hebden, mais conhecido como Fortet, transformou uma brincadeira num dos projetos mais intrigantes do Spotify. Uma playlist de 154 horas e 36 minutos com músicas de vários estilos e várias épocas. A playlist foi criada em 2016 e só cresce, e inclui também algumas músicas próprias que o Fortet lançou com pseudônimos enigmáticos. O Fortet critica os aspectos da apresentação de música no Spotify, como as capas pequenas, a falta das notas detalhadas sobre o disco, e diz que usa essa playlist como uma forma de reivindicar algum controle criativo sobre como a música é experimentada na plataforma. Em Pernambuco, Gaia quer dizer chifre, traição, e tá cheio de história de Gaia no álbum Brega Dub, do Passarinho e o Sistema Brega de Som. Passarinho é um cantor e baterista de Recife que migrou para São Paulo junto com a banda. O nome do disco tem a ver com essa mistura bastante inusitada do cancioneiro popular com a enevoada psicodelia jamaicana proposta por Passarinho e que surpreendentemente é muito bem resolvida nas 10 faixas do disco, que traz também ecos de cúmbia, bolero e rock dos anos 70. Nesse episódio você ficou sabendo sobre como os filtros das redes sociais estão homogeneizando os gostos e interesses, sobre das inovações em ferramentas de geração de vídeo sintético, das acusações de que buscadores estão prejudicando financeiramente o jornalismo, do fechamento de um importante observatório de redes sociais, da descoberta de um fungo capaz de decompor plástico e muito mais. Não deixe de recomendar o Resumido para mais gente, isso ajuda muito o programa a crescer e se tornar viável. Então não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal, e o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração de Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a newsletter O Futuro Resumido e as redes sociais são coeditadas pelo Cauê Marques, com animações do Peri Selmanman e design do Thiago Duarte. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.